Eu convido aqui o Anderson Montesi. Tudo bem, Montesi? Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Boa tarde. Montesi é o nosso subsecretário de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, não é isso? E o Montesi, como a gente chama, né? Ele vai tratar um pouco aqui com relação à execução orçamentária das transferências de recursos da União para o Estado do Rio de Janeiro. Aproveitar, Montesi, rapidinho, só para agradecer aqui a presença do pessoal do IEA, do PRODERJ, do CEDERJ, dos municípios de Búzios, Areal, São Sebastião do Alto, Paraíba do Sul, São Gonçalo, Peribé, Três Rios, Conceição de Macabu, Comendador Levi Casparian, São José de Ubá, Quatis e Cantagalo, aqui no estado do Rio de Janeiro, mas também de Brumadinho, Minas Gerais, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul, 1º de Maio, Paraná, Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte, São João do Piauí, do estado do Goiás, Concha, São Paulo, Porto Real de Colégio, Alagoas, Transpetro, São Mateus do Maranhão e Rio Brilhante do Mato Grosso. Coloca seu município aqui no chat, manda perguntas através do formulário, curte aqui a nossa página e deixo contigo então, Montesi, depois Leonardo Lobo vai tratar aqui. Leonardo Lobo, que é o nosso subsecretário do Tesouro da Secretaria de Estado da Fazenda, também vai estar tratando com relação à execução financeira dos recursos oriundos de transferências voluntárias da União. Mais uma vez, boa tarde a todos que estão aqui com a gente desde cedo. Agradecer pelo convite, pela oportunidade de trazer alguma informação que possa ser útil a esse tema, informação tanto do planejamento quanto do orçamento. Parabenizar os organizadores, né, pela iniciativa de realização de um evento tão amplo, né, com atores de diversos segmentos, tanto governamentais quanto da sociedade. Isso ajuda muito a gente a pensar, e a gente estava pensando aqui numa palavra que pudesse talvez simplificar um pouco do que está acontecendo hoje, e eu cheguei na palavra coerência. Talvez haja várias outras palavras que possam, mas desde o início da apresentação do nosso governador, e passando por cada apresentação que a gente verificou, que a gente viu aqui hoje, as falas são muito coerentes. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento e vai ver que tem muita coisa pautada sobre a necessidade de planejar. Outra coisa que eu queria deixar também bastante claro e enfatizar é esse modelo de gestão por redes, que nós utilizamos aqui também na CEPLAG. Temos aqui a rede de planejamento e a rede de orçamento. A gente consegue verificar resultados muito bons quando a gente adota esse tipo de modelo de gestão. Nós conseguimos potencializar os talentos das pessoas, conseguimos replicar as boas práticas, conseguimos alcançar os pontos focais dos órgãos, tanto no nível de capacitação quanto de apoio técnico, de uma maneira muito mais efetiva quando a gente faz essa gestão por redes. Vou compartilhar aqui uma breve apresentação também que nós preparamos. Espero que já esteja visível para todos a apresentação. Pode continuar, Montesi, está aqui visível, sim. Ok. Então, um pequeno recorte que a gente fez desse tema que é tão complexo, né, e tão bem delineado pela Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro em Brasília. Então, a gente fez esse recorte para trazer à pauta as transferências voluntárias dentro do ciclo de planejamento e orçamento. Tá? Trazer alguns números, ou percentuais, melhor dizendo, de comportamento da receita realizada, exatamente das transferências voluntárias, ao longo dos últimos anos. A gente viu um comportamento na curva descendente por conta da realização das Olimpíadas de 2016, né? Mas de 2017 para cá, a gente tem um comportamento relativamente uniforme. Quando a gente vê, em termos de receita realizada, tá? A gente tem diversos olhares para essas questões, né? Aqui a gente está olhando, tem um olhar orçamentário, tem um olhar mesmo de
passou pela realização da receita. E esse recorte tem exatamente esse foco. Então, a gente percebe ali em 2021, que ainda está em execução, mas levando para 2020, a gente vê mais somente só 0,2% da receita realizada, né, da receita total do Estado é de transferências voluntárias. É muito pouco, parece, mas quando a gente leva para o valor em moeda real, em moeda corrente, a gente tem aproximadamente aí 135 milhões de reais que são representados por esses 0,20% de 2020. É um valor bastante expressivo dentro do cenário, né, que nós conhecemos no Rio de Janeiro. É um cenário, até então, ainda desfavorável, orçamentariamente, financeiramente, mas que todos os exercícios estão sendo feitos, todos os esforços estão sendo feitos para reverter esse cenário. Certamente, essas transferências voluntárias, elas têm muito que contribuir para a realização de políticas públicas que a gente vem verificando em todas as apresentações durante esse dia de hoje. Aqui uma breve também demonstração de como essas receitas, né, estão encaixadas dentro dos grupos de despesas. Então, a gente tem ali investimentos, outras despesas correntes e pessoal em cargos sociais, que algumas transferências podem ser utilizadas para esses eventos. Mas a gente vê que para investimento, como o próprio Edmilson já destacou, as transferências voluntárias visando investimentos em caráter geral, e é claro que obras e serviços de engenharia devem ter uma parcela bastante significativa nesse montante, a gente está a quase 62% daquele valor anterior, 62% a gente está falando de investimento. Entrando nos instrumentos de planejamento e orçamento, a gente pontuou 3 critérios, vamos dizer assim, que são necessários para que o planejamento seja bem realizado e essa recepção dos recursos seja mais efetiva. Lembrando ainda, fazendo um pequeno parêntese aqui, que esse recorte que a gente fez também é um recorte que foca o Estado do Rio de Janeiro como ente. O Edmilson tem sinalizado muito bem a visão que tem do Estado do Rio de Janeiro como território, e aí envolve os municípios e outras entidades. Aqui a visão que a gente traz do orçamento é do Estado do Rio de Janeiro como ente, e não como território. Né? Então, a gente vê 3 pontos importantes aí para a gente tratar no planejamento desses recursos: a programação plurianual e a lei orçamentária, como que os órgãos podem se planejar dentro desses instrumentos, daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais de detalhe, previsão de recursos para contrapartida e a definição de projetos aptos para execução em tempo hábil. Cada um desses tópicos aqui, a gente verifica que o aporte orçamentário, programação existente, ela pode viabilizar ou inviabilizar uma determinada ação. No final da linha, o que é importante para o Estado, o que é importante para o município, a gente estendendo um pouco a discussão para o âmbito municipal, é que a política pública seja executada. Então, se você tem, e já foi também pontuado, muito bem pontuado em outras apresentações, se você tem um projeto, se você tem uma ação a ser realizada, se você tem uma política pública que é prioritária para determinado ente, essa política pública ela tem que ser incluída no planejamento, que hoje, dentro do ciclo orçamentário, é o nosso PPA, é o plano plurianual, que é realizado a cada 4 anos, a gente tem esse conhecimento, e obrigatoriamente essas políticas têm que estar presentes dentro desse planejamento, para que toda a sequência do ciclo orçamentário seja obedecida. Né? Então, a gente vê que esse bom planejamento ele pode transformar essa expectativa em realidade, porque senão, obviamente, critérios que são exigidos para receber essas transferências obrigatórias poderão não ser atendidos a contento. Previsão de recursos para contrapartida. Se o ente, o órgão, né, seja a secretaria, olhando o Estado do Rio de Janeiro como um todo, a gente acaba verificando que as secretarias é quem
são gestoras, as unidades executoras desses recursos, né? Óbvio que a gente faz o acompanhamento e a gente vai ver que temos até indicadores que podem acompanhar essas políticas públicas. Mas se não for previsto o recurso necessário para a contrapartida daquele convênio, e previsão no orçamento daquele órgão, daquela secretaria, daquela instituição, daquela entidade, tem que fazer essa previsão orçamentária para que quem estiver, no nosso caso aqui do Rio de Janeiro, a CEPLAG, que está consolidando todas as necessidades, todas as demandas orçamentárias do órgão, possa incluir, tanto no projeto de lei orçamentária, quanto em outros instrumentos, seja de planejamento, sejam instrumentos mais institucionais, como a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente vai ver daqui a pouco. Definição de projetos aptos para execução ao tempo hábil. Aqui a gente tem dois olhares também. Um olhar é do gerenciamento do projeto, que vai ser feito pelo órgão proponente, e tem até outros olhares, né, de acompanhamento, de controle, de fiscalização, e o olhar do planejamento, hoje, ele está voltado também para um instrumento que a gente vai ver daqui a pouco, chamado PIERG, ou Plano de Investimento do Estado do Rio de Janeiro, Plano de Investimentos do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma capacidade bem interessante de entender os riscos daquele projeto, de entender se aquele projeto tem maturidade suficiente para ser tocado. Isso certamente também é importante para projetos que pretendem ser custeados por transferências voluntárias. No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, como a gente pontuou brevemente aqui, parte da fala, a gente tem os instrumentos já previstos constitucionalmente, que são o planejamento plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, mas a gente precisa alimentar esses instrumentos com informações. Quem faz essa alimentação dos instrumentos, quem nos subsidia com dados e até com informações mesmos, são as unidades gestoras, são os órgãos que demandam orçamento. Óbvio que tem uma metodologia de limite, de detalhamento, e agora, então, a gente tem uma discussão também da questão do limite de despesa primária, que é o conhecido teto de gasto, a gente pode até rapidamente entrar nessa questão, mas que tudo isso é demandado pela unidade que vai executar efetivamente aquele recurso que recebe. Mas para ele receber, ele precisa demandar. Então, a gente tem dois instrumentos interessantes aqui na CEPLAG, que é o planejamento orçamentário detalhado, que a gente chama de POD, pela sigla. O planejamento orçamentário detalhado, ele visa justamente isso, criar uma metodologia baseada em série histórica dos órgãos. Através dessa metodologia, nós conseguimos estipular um teto de gastos por grupo de gasto e devolver ao órgão para que ele, dentro desse teto, faça o detalhamento de cada despesa que ele necessita que seja incluída no orçamento, na proposta de lei orçamentária anual. Juntamente com o POD, a gente tem o Plano de Investimentos do Estado do Rio de Janeiro, o PIERG. O PIERG trata somente, como o nome já diz, de investimentos, de projetos. E o PIERG tem uma metodologia de análise de risco, de análise de prioridades e de análise de maturidade desses projetos. Então, sejam projetos que vislumbram receber recursos do Tesouro Estadual, sejam de outro tipo de recurso, que seja de transferência voluntária, esses projetos também necessariamente passam também por esse crivo desses instrumentos, porque todos eles precisam entrar na lei orçamentária anual para vigorar, então, no orçamento seguinte. Então, esses casos, né, essas políticas, essas iniciativas são utilizadas pela CEPLAG e RJ para construção tanto do planejamento, né, tanto da questão de planejamento mesmo das políticas públicas, quanto para a questão também de elaboração da lei orçamentária anual. Eu tinha falado antes que a gente tem também, no estado do Rio de Janeiro, aqui na CEPLAG, condições de identificar alguns indicadores de ações orçamentárias dentro das unidades. Hoje, esses indicadores são indicadores de ações. A gente sabe que essas ações compõem um programa
Esse programa, sim, é que ele tem a característica de atender a políticas públicas, mas dentro das ações a gente já tem indicadores importantes que podem nos indicar o nível de atingimento de determinado objetivo, de determinada meta dentro de cada ação orçamentária, que essas ações são compostas por produtos, e a entrega dos produtos pode nos indicar o cumprimento daquela ação. Que ela é linkada, essa sim, a ação orçamentária do PPA é linkada diretamente à nossa lei orçamentária anual e à execução orçamentária, que acontece no dia a dia da CEPLAG. Esse contexto geral é importante a gente ter em mente, porque o recorte que a gente faz da transferência voluntária está inserido nesse universo. Então, mesmo que seja uma parcela, e é uma parcela muito importante, inclusive fazendo o link com o teto de gastos, fazendo um link com todo esse estudo que está sendo realizado pelos estados para aderirem ao novo regime de recuperação fiscal por meio de um plano de recuperação fiscal, do qual a instituição de um mecanismo de limitação de despesas primárias faz parte. É importante salientar que as transferências voluntárias já são excetuadas desse limitador. Então, mais um motivo para que, e aí o trabalho a gente verifica que está sendo feito de maneira primorosa pela Secretaria Extraordinária do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em Brasília, pela equipe do Edmilson, mas mais um motivo para que toda essa discussão gere um aproveitamento desses recursos para que as políticas públicas sejam realizadas. Porque são recursos, primeiro, livres de qualquer vinculação no caráter da despesa, livre de qualquer desvinculação no caráter da receita, ou seja, não tem nenhum impedimento da realização desses recursos do ponto de vista orçamentário, desde que todo o planejamento seja executado, que todos os critérios sejam atendidos. E aqui é somente uma ideia geral, né, disso que a gente vem falando, do planejamento até eu chegar ali ao atendimento de resultados, para que o cidadão realmente receba os serviços públicos que carecem receber do Estado, né, com caráter mais geral. A gente passa do planejamento para articulação institucional mesmo, que está acontecendo hoje, despesas articuladas para potencializar os objetivos, ciclo contínuo de mitigação de riscos, e aí a gente conta tanto com a metodologia que nós temos no órgão central, mas especialmente com metodologias que possam ser implantadas em cada órgão que demanda esse tipo de transferência voluntária, esse tipo de recurso. Aumento de captação de recursos externos, obviamente, para que a gente alcance, então, a melhoria dos resultados e uma prestação de serviço de qualidade. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de trazer essas informações nesse fórum tão importante e parabenizar mais uma vez, né, a realização do evento, em nome do secretário Zamit, em nome de toda a equipe aqui da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, desejar a todos um excelente término de evento. Muito obrigado. Obrigado, Montese. Aqui agradecer, né? Agradeço a você em especial, como subsecretário de Planejamento e Orçamento, e que estenda os nossos agradecimentos a toda a equipe da CEPLAG, que sempre nos atende carinhosamente, com todo o cuidado e com todo o profissionalismo, tanto aproveitar que o Leonardo Lobo apareceu aqui, tanto a fazer esse agradecimento aqui, tanto a equipe da CEPLAG como da Cefaz, e juntos estamos construindo um novo cenário para a execução dos recursos, né, em especial das transferências voluntárias da União para o Estado do Rio de Janeiro, Estado que eu falo, governo do Estado, administração direta e indireta, mas também municípios e entidades privadas sem fins lucrativos. Muito obrigado, Montese.